Hoje, dia do Senhor, então, o melhor lugar para nós estarmos. Iniciarmos nosso dia e encerrarmos nosso dia é aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, o nosso Deus. Que você se sinta aconchegado debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, nosso Deus. Que você se sinta na presença do Senhor, o nosso Deus, para juntos louvarmos, adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Chamada adoração é o Salmo 29, do verso 1 ao verso de número 11. Convidar os irmãos para que se coloquem em pé e nós estaremos fazendo a leitura em conjunto. Esse primeiro versículo no caso sou eu que vou fazer a leitura, depois o próximo a igreja, e assim nós intercalamos. Dai ao Senhor a família dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, e Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é gloriosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Vamos repetir? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos Teus servos. Nos reunimos, ó Deus, nesta noite para exaltar e glorificar o Teu nome. Por isso, ó Deus, pedimos-te, recebe, Senhor, meu Deus, o nosso louvor, recebe, Deus, a nossa adoração, recebe, Deus, as nossas vidas, Senhor, no Teu altar, e que elas, ó Deus, sirvam para o louvor da Tua glória. E recebe, Senhor, meu Deus, também, Senhor, as nossas orações, e tudo que for feito aqui neste lugar, Senhor, é tão somente para exaltar e glorificar o Seu nome, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos receba em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Está no templo.
Amém. Esse hino diz: ó Trindade Santa, vem e ocupa o templo. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Que Ele possa nos habitar nas nossas vidas e que nós possamos transbordar do Espírito Santo do nosso Deus. Irmãos, vamos ter agora os momentos de confissão de pecados. Confessemos os nossos pecados como forma de dependência no Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Senhor se entregou para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Vamos confessar os nossos pecados diante do nosso Deus. E após alguns instantes, eu gostaria de pedir que o nosso irmão presbítero Marcos estivesse fazendo a oração de confissão. A igreja pode se assentar.
Deus querido, Deus amado, nós nos prostramos, ó Pai, diante do Teu altar, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, vaidosos, narcisistas, Senhor. Ó Pai, perdão. Perdão se pecamos pelas nossas falas, se pecamos por gestos, pensamentos e palavras, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Olha para os nossos corações. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, porque precisamos de Ti, ó Pai. Somos carentes do Teu amor, do Teu cuidado. Ó Deus querido, o Teu amor ultrapassou todas as nossas deficiências e pecados e nos deu o Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor de cada um de nós, ó Pai. Não existe maior amor. Não existe, ó Pai, nada que supere o cuidado de Pai que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Por isso nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Senhor, quando queremos fazer o bem, mas não fazemos. Queremos andar na Tua presença, mas muitas vezes nos desviamos pelos nossos próprios caminhos, Senhor. Ó Deus querido, queremos, ó Pai, colocar a nossa vida, a nossa mente, o nosso foco, o nosso coração em Cristo Jesus, ó Pai. E pedir, ó Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados. E olha para cada coração que está aqui esta noite, ó Pai. Porque precisamos do Teu lavar, ó Pai. Precisamos, ó Pai, que o Teu sangue derramado na cruz, ó Pai, possa nos purificar de todo o nosso pecado, de tudo aquilo que muitas vezes nos afasta de Ti, ó Pai. Ó Deus querido, fala conosco esta noite, ó Pai. Queremos, ó Deus, que nós possamos ter livre acesso ao coração do Senhor, ó Pai. E o Senhor possa falar conosco de uma maneira muito gostosa e muito prazerosa, para que possamos realmente nos colocar na Tua presença e ouvir a Tua voz, entender o Teu recado, ó Pai, e caminhar na Tua presença, Senhor. E sermos usados para o louvor da Tua glória, Pai. Sermos usados, ó Pai, para que mais pessoas, ó Pai, nossas famílias, ó Pai, possam se voltar para Ti, ó Pai, e possam caminhar conosco na Tua presença. Por isso nós pedimos, ó Deus, fala conosco, ministra ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para ministrar a cada coração que adentrou este lugar, ó Pai. Ó Deus querido, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos juntos fazer a declaração de perdão, que se encontra em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Com alegria estamos perdoados em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor opera milagres no meio do seu povo. Nós temos que crer que o Senhor opera milagres. Lá em Isaías 40, 28 a 29, diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nesse momento, nós vamos ter um momento de intercessão pelos pedidos da salva. A salva estava cheia, né, pastor? Agora já tem menos pedidos ali, mas já tem um número razoável de pedidos. Então, olha quantos pedidos de oração dos irmãos. Quem acompanha a torre
vê que lá tem vários pedidos, mas também tem vários testemunhos do que o Senhor tem feito. Nós temos testemunhado milagres do Senhor nas nossas vidas. E se nós olharmos para o ano de 2025, quantas coisas nós não conseguimos testemunhar? Então, que nesse ano a gente possa, agora nesse comecinho, né, iniciar entregando tudo nas mãos do nosso Deus, sabendo que Ele opera milagres. E com gratidão também, nesse momento, nós vamos ofertar ao Senhor, porque Ele é a nossa providência. No Salmo 50, 23 diz assim: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Que nós possamos também, assim como nós entregamos as nossas vidas e tudo que nós temos ao Senhor, que nós possamos entregar também a nossa oferta diante do Senhor. Então, nesse momento o louvor vai estar ministrando, e os irmãos que tiverem tanto pedido de oração quanto os dízimos e as ofertas podem estar trazendo à frente. E após esse momento eu gostaria de pedir que a diaconisa Vilma estivesse fazendo uma oração pelos pedidos e a diaconisa Sônia pelos dízimos e as ofertas. Graça e paz, amados irmãos, vamos ficar em pé, poder louvar o nome do Senhor enquanto ofertamos, amém? Tu és a minha herança.
Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Só o Senhor é santo, ó Pai, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Pai querido, nesta hora nós colocamos diante do teu trono de graça, Senhor, com os nossos corações voltados, Senhor, para ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor. Vem falar, ó Deus, aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar passeando aqui no nosso meio, ó Pai, tocando em cada coração, Senhor, curando cada ferida, ó Deus. Cada um, Senhor, que se encontra machucado, ó Pai, enfermo, ó Deus, tanto no físico, ó Deus, como no espiritual, Senhor. Que o Senhor venha tratar a cada um, Senhor. Derrama da tua cura, Senhor, do teu perdão, em nome de Jesus. Ó Pai querido, nós colocamos aquela salva que está ali, ó Deus, diante do teu trono de graça, Senhor. Nós não sabemos os pedidos que se encontram, ó Deus, ali, mas o Senhor conhece a cada um deles, ó Deus. Que haja, Senhor, cura, libertação, que haja salvação, Senhor, nas famílias que ali, Senhor, pede por socorro, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa fazer uma grande obra, Senhor. Naqueles pedidos que se encontram na torre, Senhor, são tantos, ó Deus. Ó Pai amado, nós sabemos que somente o Senhor, que é o médico dos médicos, pode estar curando, Senhor. Quantas vidas ali doentes, Senhor, precisando de uma cura, Senhor. Quantas pessoas com câncer, ó Deus. Ó Deus amado, que o Senhor venha com a tua mão santa, poderosa, Senhor, passar sobre a vida de cada um, Senhor. Estar curando, Senhor, desde a cabeça até as plantas dos pés, Senhor. Retirando tudo aquilo, Senhor, que não é teu, Senhor. Colocando vida onde não há vida, Senhor. Colocando amor no coração, Senhor. Aonde encontra família, Senhor. Tudo com problemas, Senhor, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Senhor, que precisa de salvação, Senhor. Vai ao encontro dessas pessoas, Senhor. Que haja cura no físico, ó Deus. No espiritual, Senhor. Que haja salvação, ó Deus. E nós colocamos a tua igreja diante do Senhor nesta noite, ó Deus. Pedindo que o Senhor venha, por misericórdia, ó Deus. Entra em cada coração, Senhor. Completa a tua obra, Senhor, naqueles corações que ainda, Senhor, não ouviram, Senhor, o teu chamado, Senhor. Não ouviram a tua voz, Senhor. Venha levantar o teu povo, Senhor, para te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Trabalha, Senhor, no cada coração, porque nós queremos ser uma igreja forte, ó Deus. Uma igreja que olhe para o Senhor e não olhe as circunstâncias, ó Deus. Porque muitas vezes olhamos do lado, Senhor, e o nosso olho não está no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo a tua ajuda e já agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem para dar, Senhor, por aqueles que se encontram, Senhor, no pedido de oração, Senhor, tanto aqui na salva, ó Deus, como na torre, ó Deus, e por cada vida que está aqui, que nós sabemos que o Senhor tem grande obra em cada coração, e eu já te agradeço por cada vida em nome de Jesus. Amém. Ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós queremos te adorar, ó Pai, te louvar, Pai, te engrandecer o teu nome, Pai, e agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade, esse privilégio, ó Pai, de nós estarmos aqui, Senhor, reunidos nessa noite, ó Pai, para te adorar, te cultuar, Pai, te exaltar, porque só o Senhor é digno, Pai, de todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Pai, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, ó Pai. Queremos agradecer também, ó Pai, por poder ofertar na casa do Senhor, ó Pai. Ó Deus, queremos agradecer, ó Pai, porque é um privilégio, porque tudo que nós temos vem de Ti, ó Pai, e nós estamos devolvendo aquilo que é Teu, ó Pai. Que o Senhor visita a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, derrama da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, ó Pai, para que haja essa unidade, o amor, ó Pai, e que nós possamos estar bem firme, bem alicerçado na Tua palavra, Pai. Sermos uma igreja, ó Deus, que possamos contribuir para o reino de Deus, ó Pai. E que
todas essas ofertas que está sendo levantadas, dízimo, ó Pai, que seja usado com sabedoria, meu Deus, com a direção, orientação do Senhor, ó Pai, para que muitas vidas, ó Pai, possam ser alcançadas e transformadas, Pai, através da Tua igreja, Pai, levando o reino, levando as boas novas do Evangelho, ó Pai, porque foi para isso, ó Deus, que o Senhor Deus nos escolheu, cada um de nós, ó Pai, para Te servir, para Te estar, ó Deus, levando, Senhor, a semente da palavra. Por isso, nos ajuda nessa missão, ó Pai, e queremos agradecer, Pai, muito por tudo as bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, glórias a Deus. Que possamos continuar louvando o nome do Senhor. Esse louvor fala que eu abrirei meu coração, deixando a Tua luz entrar. Que nesse momento nós possamos estar nessa atitude mesmo, de rendição ao Senhor, de adoração, ao nome daquele que merece toda a honra e a glória e o louvor. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei
por entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor, porque sabemos, irmãos, que poderemos cantar para sempre, para sempre, para sempre. Vamos cantar aquilo que o Cordeiro de Deus fez por nós naquela cruz. E por toda a eternidade sem fim, adoraremos a esse bendito eternamente. É esse que caminhamos com Ele, irmãos. Vamos cantar esse louvor agora. Te conhecia, já ouvi falar, mas agora de contigo andar, tenho Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua bondade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, Sou limitado, mas conto com teu amor. sendo, pois, Teu filho, venho te dar que bom é tua vida em minha vida. Que glória tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Aleluia. Que nesse momento nós possamos, irmãos, bendizer ao único, eternamente digno de ser adorado, de ser louvado, o Deus do universo, mas que também caminha ao nosso lado. Esse o bom pastor das nossas almas, que nos guia e que também está conosco nos momentos de tribulação, de aflição, nos momentos mais escuros da nossa vida. Caminha ao nosso lado. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te bendizemos. Você pode adorar o Senhor. Você pode bendizer a Ele, porque Ele é o Rei do universo. Mas você também pode chamá-lo de Pai. Ah, o Pai, meu Pai, aquele que está perto, que me conhece, que me sonda, e mesmo sabendo como eu sou, me ama com um amor tão grande, tão eterno. Aleluia, que nos chama de filho. Bendito é o teu nome, Senhor, nessa noite. Nós queremos te bendizer, Senhor, porque não temos nada de precioso em nós, Senhor. Mas, ó Pai, tu nos escolheste, e através do teu filho, Senhor, o Senhor nos chama a estar perto de ti,
bendito eternamente, Senhor. E para sempre, e para sempre, e para sempre, eternamente cantaremos esse amor. Aleluias. Ao Cordeiro que morreu e que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Podemos cantar mais uma vez. O som das reconhece Sondas o nosso coração, sabes que somos limitados, Senhor. mas Que nós contamos com o seu amor. sendo pois teu filho, Nós te damos louvor, eu te Senhor. dou Nós te damos louvor, que tua vida em mim. Tu escolheste morar dentro de nós. Aleluia. Que bom é tua vida, minha vida. E como é bom, que bom é tua vida em minha vida. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Juntamente, Senhor, com a tua igreja, o povo que o Senhor escolheu, o povo amado do Senhor, o povo zeloso e de boas obras, o povo que o Senhor instituiu, a tua igreja, que tu fizeste uma aliança conosco, Senhor, e que sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas na nossa vida. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Obrigado. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, e venha nos tocar, Senhor, com a brisa suave, Senhor. Continue a falar em nossos corações, porque somos necessitados, nós somos pobres, cegos e nus, Senhor, dependentes tão somente da tua mão, da tua destra fiel, Senhor, da tua luz que vem e sonda nossos corações, da luz do Senhor que vem, Senhor, dissipando as trevas que há, Senhor, em nossas vidas, em nossas mentes e em nosso caminho. Nós oramos assim, Senhor, agradecidos pela tua presença, ó Trindade Santa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse último louvor que foi entoado é um louvor que foi escrito, né, pelo pastor Ademar de Campos. E eu não sei se os irmãos conhecem a história desse louvor, mas o pastor Ademar de Campos, logo que ele casou, ele teve uma filha, e a filha dele veio a falecer ainda bebê. E ele conta esse testemunho, e que os médicos falaram que eles não poderiam mais ter filhos. E aí o Senhor falou através da palavra, eu não vou recordar o versículo, mas em Isaías, que diz que o Senhor não daria mais filhos de poucos dias para eles. E aí que ele fez esse louvor, e depois ele teve mais 3 filhos, o Rodrigo, a Mariana e a Juliana. Então assim, esse é o Deus que nós servimos, né? Então, a medicina dizia que eles não poderiam, mas nosso Deus pode todas as coisas, amém? Vamos chamar as crianças para que estejam vindo aqui à frente. Quem que vai sair com as crianças hoje? O Pércio, o presbítero Pércio. Vamos estar orando pela vida das crianças e também já fazendo a oração de iluminação pela vida do pastor, que o Senhor já falou ao seu coração a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Senhor, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento, Senhor, eu lhe peço pela vida do presbítero Pércio, ó Pai, que o Senhor possa estar falando, Senhor, através da vida dele, ó Pai, com essas crianças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos pais, Senhor, que trouxeram essas crianças, Senhor, à sua casa, que elas possam, Senhor, ser transformadas pela sua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, também lhe peço, Senhor, pela vida do pastor Gilmar, ó Pai, esteja abençoando a sua vida, Senhor, usando a vida dele para falar diretamente aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ó Pai. Transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Amados, nós estamos iniciando o ano e é sempre bom nos lembrar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que realizemos a sua obra. Domingo último falamos sobre o ID, que Deus nos chamou e essa é a missão da igreja. E nós não podemos esquecer dessa missão que o Senhor entregou nas nossas mãos para realizarmos. E quando Ele nos chama, Ele nos prepara e vai conosco. E hoje nós queremos falar sobre essa mensagem que o Senhor deixou para nós entregarmos. A palavra que vivifica. É isso que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós levarmos. Esta palavra que vivifica. Para a nossa meditação, nós vamos ler o texto lá de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, o capítulo de número 6. É um texto longo que nós vamos ler, mas eu vou fazer uma leitura bem dinâmica junto com os irmãos. João 6, do verso de número 51, João 6, 51, até o 71. João, Evangelho de João, capítulo 6, do 51 ao 71. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Amém? Você é o que você come. Você já ouviu essa expressão? É um ditado popular, né? Você é o que você come. Será que é isso mesmo? Né?
Você já pensou se olhar para a cara do seu irmão, né? Que ele gosta de hambúrguer, ver um hambúrguer, né? Se ele gosta de verdura, você vê ele meio verde, né? Se você gosta, ele gosta de Coca-Cola, você vê ele já até meio escurinho de tanto tomar Coca-Cola, né? Se ele gosta de churrasco, né? Você olha para ele, você sente até o cheiro, né? Esse gosta de churrasco, né? Será que é verdade isso? Você é o que você come? Os especialistas dizem que a partir dos 40 anos começa a aparecer os resultados, né, da sua alimentação e de como você vive. Começa a vir os reflexos, né? Começa a vir o boleto aí, né? Dependendo do que fazemos no passado, né, de como vivemos, né, dos hábitos alimentares que temos, o acúmulo da gordura, né, o excesso de álcool, açúcar, né, produtos industrializados, né, o consumo do tabaco e outros que realmente fazem mal à saúde, né? E pode acarretar consequências desastrosas à vida da pessoa. Pensando assim, é sempre bom lembrar, né? Como está a sua alimentação, né? Como será o nosso futuro? O futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Como será? Certamente que os reflexos virão. Mas, guardado, amados irmãos, as devidas proporções, nós queremos falar nessa noite sobre esse assunto que Jesus está conversando aqui com os seus discípulos, né? Sobre comida. Jesus estava conversando com eles sobre comida e sobre a bebida. E ele diz, né? Quem comer deste pão viverá para sempre, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. É claro que Jesus está falando aqui a respeito de antropofagia, né? De comer carne humana. Mas está querendo mexer um pouquinho no coração e na mente deles, porque Jesus sempre falou em parábolas e queria que eles descobrissem realmente o significado daquilo que ele estava falando. Mesmo porque também Jesus falava para aqueles que eram os espirituais, para que os espirituais pudessem entender. Era sempre uma linguagem figurada, para que aqueles que o Senhor quisesse assim revelar, tivesse a revelação a respeito dos ensinamentos de Jesus. Mas outros certamente ficariam em dúvida mesmo. Porque somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Então Jesus estava questionando, né? Porque olha, a palavra é espírito e vida, mas existe alguns de vocês que não creem em mim. Quem comer de Jesus, pela fé na palavra de Deus, revelada, iluminada pelo Espírito Santo, certamente viverá eternamente. Esse é o poder, amados irmãos, vivificante da palavra do Senhor, o nosso Deus. E esta é a mensagem que Ele nos enviou para entregar para as pessoas. Há 3 lições que nós queremos compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Primeira, a palavra de Deus é literalmente comida para a nossa alma. A palavra de Deus é literalmente comida para a nossa alma. Jesus já havia falado lá para as multidões a respeito dele ser o pão da vida. Mas agora ele está ali na sinagoga, conforme nos diz o versículo 29, diante dos seus discípulos, né? E ali estão exatamente aquelas pessoas que conheciam, né, a Torá, que sabiam a respeito das leis e que acompanharam Jesus ali para ver o que é que Jesus estava pregando, né? E é interessante que na liturgia deles,
nos cultos sabáticos, né? Lá nas sinagogas, elas tinham mais ou menos a liturgia do nosso culto, né? Por isso que os cultos cristãos têm exatamente essa liturgia, né? Envolvia primeiramente os cânticos, né? Que eram geralmente os salmos que eram cantados, as orações, as leituras bíblicas, né? E a meditação sobre a palavra que tinha sido lida ali durante aquela semana. Então, era o mesmo formato do nosso culto: louvor, né? Oração, adoração e palavra. E encerravam também com a bênção, né? A bênção sacerdotal. Então, o nosso culto tem esse formato. Mas apesar deles terem esse formato de culto, apesar deles terem essa adoração, apesar de todo esse conhecimento deles, né? Jesus faz uma crítica a eles. Jesus questiona a forma com que eles vivem, lá em Mateus 23, do verso 2 ao verso 4. Ele diz assim: os mestres da lei e os fariseus ocupam um lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seus exemplos, pois eles não fazem o que ensinam, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os fardos. Logo, amados irmãos, nós estamos ouvindo aqui Jesus questionar a respeito do que eles ensinavam, do conhecimento que eles tinham e da prática que eles realizavam. E é exatamente por isso que Jesus traz esta mensagem que questiona, que leva a pensar, que quer quebrar os paradigmas, que quer transformar para que eles entendam que o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da vida eterna, é o Evangelho que veio para transformar o coração daqueles que viviam olhando tão somente para a lei e para os seus estatutos. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala que isso precisa ser mudado. Ele diz: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vou dar descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus está falando a respeito de algo que não é pesado, como os escribas e fariseus ensinavam. Jesus está dizendo que é diferente. O evangelho que ele prega é diferente. E aí então, para confrontá-los, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue vai ser saciado e vai encontrar vida eterna. E os fariseus, e até mesmo os discípulos, irmãos, observaram que eles ficaram ali. Como que nós vamos comer a carne de Jesus? Como que nós vamos beber o sangue de Cristo Jesus? Certamente que não era, amados irmãos, pensando na celebração da ceia do Senhor. Como alguns pensam dessa forma, que na ceia do Senhor você come a carne e bebe o sangue de Cristo Jesus. Mas para nós, são apenas símbolo do sangue que foi derramado lá no Calvário e do corpo de Cristo que foi colocado lá na cruz do Calvário por amor a nós. E por que Jesus faz dessa forma com eles? Por que Jesus usa desse jeito de falar com eles para confrontá-los e para questioná-los, né? Porque Jesus sempre falou em parábolas. Porque as parábolas levavam-os a pensar, a refletir. E a parábola só havia entendimento no coração daqueles que se rendiam à ação e ao poder do Espírito Santo de Deus. Lá em Lucas 8:10, ele diz assim: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas o uso de parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não escutam.
Em outras palavras, nós podemos olhar para o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O convite é estendido para todos, mas só podem chegar até o Senhor aqueles que o Senhor assim o quiser. Aqueles que o Senhor assim o quiser revelar. Logo, eles tinham que olhar para Jesus e entender essa mensagem de Jesus e o que Jesus estava ensinando e quebrar os paradigmas da mente e do coração para poder entender. Quantas vezes o Senhor quer falar conosco, mas nós não deixamos o Senhor falar por causa da dureza do nosso coração. Eu não me esqueço, né? De Balaão, que queria amaldiçoar o povo de Israel, porque tinha sido contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele não consegue sair para fazer aquilo, porque o Senhor não permitia. Mas ele não entendia que ele não poderia fazer aquilo. A mula teve que falar com ele, porque dele mesmo não estava entendendo. Ele mesmo não estava compreendendo que ele não podia fazer aquilo. E muitas vezes nós estamos nessa situação e os nossos corações estão como os corações desses discípulos de Cristo Jesus, amados irmãos, endurecidos, porque nós já ouvimos de uma forma, já sentimos de uma forma e queremos que seja desse jeito, quando o Senhor está querendo quebrar esses paradigmas do nosso coração, da nossa mente, para entendermos realmente a sua palavra. Mas eles já ouviram e já condenaram Jesus. Jesus, não tem como a gente fazer isso. De forma nenhuma, Jesus. Comeu sua carne, bebeu seu sangue, de jeito nenhum. Isso jamais vai acontecer conosco. Mas Jesus queria que eles compreendessem, né? Que a carne os remetia à vida de Cristo Jesus, ao Filho do Deus eterno, que veio para se entregar por amor a nós, cheio de graça e de verdade, que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue nos remete à cruz de Cristo, aquele sacrifício que ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário por amor a nós. Era isso que ele queria que eles entendessem. Mas não, eles não poderiam entender. No coração deles tinha que comer a carne de Cristo Jesus, beber o sangue de Cristo Jesus. E, amados, eles tinham conhecimento, eles tinham isso guardado na mente, eles tinham tudo isso guardado no coração, mas não chegava na prática. É como aquela pessoa que sabe tudo, mas ele não consegue se expressar, não consegue ensinar. E o que Jesus queria tão somente que eles compreendessem que ele era o Verbo de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele tinha vindo para cumprir a sua missão. E assim, amados irmãos, é a palavra de Deus para nós nesses dias. Nós precisamos entender que ela é o alimento para a nossa alma. Hoje a Ana falou isso na escola dominical? O que você falou na escola dominical hoje, Ana? Isso foi um assunto tratado com as crianças lá na escola dominical. É exatamente isso que Jesus está querendo dizer aqui para eles, que a palavra é realmente o verdadeiro alimento para a nossa vida. Ela é um alimento para a nossa alma. E é por isso que nós iniciamos dizendo o seguinte: você é o que você come. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E essa palavra é alimento para a nossa alma.
Nesse tempo, amados irmãos, em que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de guerra, a corrupção correndo a galopes no nosso país, pessoas sofrendo. É tempo de nós nos alimentarmos da palavra. É tempo de nós buscarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Porque ela é o alimento, literalmente falando, para a nossa alma. Se nós não nos alimentarmos dessa palavra, se nós não comermos desta palavra, se nós não bebermos desta palavra, que é essa fonte, amados irmãos, de vida, nós não vamos viver diferente das pessoas aí do mundo. Se nós não compreendermos, ou se compreendermos, não colocarmos em prática, vamos ver como o mundo. Não vai ter diferença nenhuma, a única diferença é que você frequenta uma igreja. E Jesus vai trabalhar um pouquinho depois disso aqui com os discípulos. A única diferença é que você frequenta uma igreja, que você se diz ser membro de uma igreja. Mas você não compreende que você precisa, que a sua alma, que o seu espírito tem necessidade da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Você precisa comer e se alimentar dessa palavra no seu dia a dia. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Você é aquilo que você come. Se você se alimentar desta palavra, certamente você vai ter esta palavra na sua mente, no seu coração, para lutar no seu dia a dia. É a nossa espada, é o nosso escudo. Mas nós não nos alimentarmos dela, amados irmãos. Nós ficamos como os discípulos, como os fariseus ali, não aceitando aquilo que Jesus estava dizendo, não querendo colocar em prática aquilo que Jesus estava dizendo, porque Jesus não estava falando do jeito que eles queriam que Jesus falasse. A palavra é o alimento para a nossa alma. E quem não comer, e quem não beber, morre de fome, morre de sede. Em segundo lugar, a palavra de Deus é um alimento muito forte. Isso você precisa também ter em sua mente e seu coração. Que esse aqui é um alimento, uma comida muito forte, né? Comida oferecida por Jesus não é um leitinho qualquer. É um alimento sólido, muito forte. Nem todos conseguem digerir. Os irmãos ouviram que muitos estavam querendo até fugir, não estão indo embora. Alguns já tinham até deixado de seguir Jesus. Porque esta palavra não é para qualquer um mesmo. Mas o problema não está nela, né? O problema está na dureza do coração das pessoas que não aceitam a correção, que não aceitam a transformação, que não aceitam a mudança. Ouça o que ele diz no versículo 60. Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitar? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem um homem subir do céu para onde ele estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A revelação, a palavra do Senhor nosso Deus incomoda os ouvidos daqueles que não querem, não aceitam a transformação, a mudança, que não querem viver de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, que não se deixam ser transformados pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Somos pecadores e necessitamos, amados irmãos, do nascer de novo, todos os dias. Regeneração, conversão, um novo coração. Um coração novo, um coração de carne. A palavra de Deus é alimento forte. E quando nós nos alimentamos dela, né, pode dar algum revertério aí dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, né? Esses questionamentos aqui que foram parar no coração dos discípulos, né?
Mas é isso que tem que acontecer mesmo. Se você está lendo a palavra e ela não está te incomodando, então não está servindo para nada. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela tem que nos incomodar. Nós não podemos ler um texto bíblico simplesmente por ler. Estamos participando da leitura da Bíblia anual. Mas não pode ser lido simplesmente para cumprir a leitura anual. Ela precisa ser lida e precisa ser entendida. Ela tem que mexer. Tem que trazer alguma mensagem para o meu coração, para o seu coração naquele momento da leitura. Ela precisa falar conosco. A palavra nos diz que é o Senhor que traz aqueles que devem se achegar a Cristo Jesus. Por isso nós precisamos orar. Pedir, Senhor, a tua palavra não está falando nada ao meu coração. Eu estou sendo o mesmo de sempre. Não mudo em nada. Ore a Deus. Peça a Deus. Para que a palavra possa ser forte na sua vida. Transformar a sua mente. Transformar o seu coração. Transformar as suas atitudes. Ore para que Deus possa estar transformando aqueles que vivem com você. Hoje de manhã nós estudamos sobre oração, falamos sobre Abraão, que orou, intercedeu, lá para o Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra já estavam condenadas, mas Abraão orou. Para o Senhor, não existe aquela causa perdida. Ore, creia. O Senhor pode transformar. Como nós ouvimos a Juliana contando o testemunho do Ademar de Campos aqui, né? Deus pode mudar realidades. Mas a palavra tem que nos incomodar. A palavra tem que tirar o nosso sossego. A palavra tem que nos acordar de madrugada. A palavra tem que apontar para nós onde é que nós precisamos e como nós precisamos mudar. A palavra é um alimento forte. E a palavra é só para os fortes. Por isso que Jesus diz, olha, só pode vir a mim aqueles que o Pai enviar. Por isso tem que orar. Para que o Pai esteja colocando, para que o Pai esteja trazendo. Porque ninguém vai vir por vontade própria, porque você quer, por influência sua. Só vem se o Pai quiser. A palavra de Deus é um alimento forte, que confronta a minha vida, que confronta a sua vida, que muda e transforma as nossas vidas. E essa é a palavra que o Senhor deu para nós levarmos lá no mundo, para transformar esse mundo, para que ele não seja mais o mesmo. E em terceiro e último lugar, a palavra de Deus, ela é fonte de vida eterna. A palavra de Deus é a fonte de vida eterna. Parece que não, né? Mas o mundo deseja se alimentar mais das coisas dele mesmo do que da palavra de Deus. Até nós, como Paulo diz, nós temos uma grande luta da carne contra o espírito. Para eu assistir uma série, eu assisto, sabe, assim, uma série inteira. Em algum tempo que eu tenho. Eu consigo ficar ali e assisto uma série inteira. Mas quando eu pego para ler a Bíblia, quando eu pego a palavra do Senhor nosso Deus para ler, ai, que dificuldade que é ler a Bíblia. Como é difícil me alimentar da palavra do Senhor nosso Deus. E ainda que o mundo tenha conhecimento, e ainda que o mundo saiba, e ainda que nós estejamos anunciando que há salvação e que há vida eterna, as pessoas continuam querendo mais as trevas do que a luz. Olha a reação lá dos discípulos, né? Versículo 66. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Alguns discípulos já estavam abandonando Jesus. Por quê? Essa palavra é muito dura, Jesus.
Então Jesus voltou aos 12 e perguntou: vocês também vão embora? Então lá estava Pedro, né? Como sempre. Como sempre, Pedro, né? Com as suas tiradas ali. É lógico que depois sempre o Senhor dava uma consertada nas falas dele, né? Então, Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aí, o Senhor tem que fazer uma correção ali com Pedro. Porque certamente ele disse aquela palavra e parece que aquela palavra soou tão bem aos ouvidos de todos que pareciam que agora eles eram os tais. Todos foram embora, mas nós ficamos, né? Nós somos os tais. Aí Jesus disse para eles: olha, tem que dizer uma coisa para você. Eu escolhi 12, mas tem um entre vocês que é o diabo. Tem um de vocês que é o diabo. Jesus fala com eles dessa forma e anuncia a eles para que eles não se exaltassem, para que eles não se achassem os tais também, mas para que eles entendessem que, ainda que houvesse essa compreensão, era necessário a vigilância. Era necessário cuidar do coração e da mente. Era necessário compreender que aqueles que estavam saindo também ali do meio, muitos deles estavam saindo por causa da dureza de seus corações e não compreendiam o ensinamento do Senhor. E ele diz: olha, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. A palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, é palavra de vida eterna. Não é uma palavra para nós meditarmos e que ela fique tão somente aqui, mas ela precisa também alcançar esse estágio que é salvação e vida eterna. E quando nós falamos a respeito disso, nós estamos pensando, amados irmãos, nessa palavra de vida eterna, que nós vamos prestar contas. Que não é o viver descompromissado da nossa vida, mas nós vamos prestar contas. E precisamos estar alertas nesse sentido. E Jesus fala a respeito disso lá em Mateus 7, 21 a 23. Ele diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca conheci, afastes de mim vocês que praticam e desobedecem, praticam o mal, que desobedecem à palavra. A palavra de Deus é fonte de vida eterna. Agarre-se a ela e anuncie que ela é fonte de vida eterna. E viva você também nessa certeza, aguardando Jesus voltar hoje. Quem sabe se ele não voltar hoje, ele volte amanhã cedo. Mas quando ele voltar amanhã cedo, você estará pronto e preparado para receber a salvação e a vida eterna. Agarre-se a essa palavra. Como Jesus disse para os seus discípulos, para os escribas, para os fariseus, de forma que eles não entenderam: coma dessa palavra, beba dessa palavra, né? Busque esta palavra que é vida e vida eterna para você. Não é para você viver tão somente aqui alguns dias, mas é para você estar e viver a eternidade. Encontre nela, todo dia, toda hora, Cristo Jesus. Essa palavra que vivifica, essa palavra que nos traz esperança, salvação e vida eterna. Eu concluo perguntando para você: qual é o alimento? Qual é o seu principal alimento? Qual tem sido o seu principal alimento no seu dia a dia? Você tem tomado bastante café? Tem
comido bastante pão, arroz, feijão, uma mistura gostosa, uma salada boa? Tem ingerido muito açúcar? O que você tem se alimentado nesses dias? Essa alimentação que você tem, você acredita que daqui a uns anos não vai prejudicar a sua saúde física? E agora a parte aqui da palavra do Senhor nosso Deus. Qual tem sido o alimento para a sua alma? Que alimento você tem dado para a sua alma? O que é que você tem enchido ali o seu coração para esses momentos tão difíceis nos quais nós estamos vivendo? Jesus está dizendo para eles: olha, vocês precisam comer, vocês precisam beber, vocês precisam saciar a sede e a fome da alma de vocês nessa palavra. Às vezes nós temos gastado tão pouco tempo na nossa meditação no dia a dia. Temos lido a Bíblia simplesmente para cumprir a tabela, mas não temos nos alimentado. Você precisa ler, se for um versículo, você precisa ler até que aquele versículo fale com você. Você precisa ler a Bíblia até que aquele texto fale com você. Você precisa ler a Bíblia até que Deus fale com você. Porque a Bíblia é exatamente isso, amados. Ela é a palavra de Deus. É um instrumento que Deus usa para falar conosco. Se eu ler o texto bíblico e ele não falar comigo, eu não li a palavra de Deus. Porque ela é o alimento para a alma. Ela é forte, ela é poderosa. Quando você come, né, para os paulistas ainda, pelo menos assim, né? Quando você come uma feijoada, como é que a feijoada cai no seu estômago? Oh, hoje eu comi uma feijoada, né? Para os nordestinos é buchada de bode, né? Quando você come aquela buchada de bode, né, como é que cai lá no seu estômago, né? Aí quando você gosta de churrasco, vai lá e come aquele churrasco, né? Como é que aquilo cai lá no seu estômago, né? Como é que você se sente? A palavra de Deus é um alimento para a nossa alma e é um alimento forte, um alimento sólido. Tem que movimentar assim a nossa alma, o nosso espírito. Não pode ser como aconteceu aqui com os discípulos, de não compreender, de não entender, de sair fora, de abandonar. Ela precisa de causar o devido efeito em nós. Lembre-se, essa palavra é alimento para a sua alma. Lembre-se, esta palavra é um alimento forte, poderoso. Lembre-se, esta palavra é alimento para a vida eterna. Você come para viver eternamente. Você come para receber a salvação e a vida eterna. Feche teus olhos. Visualize aí, neste momento, esse texto que nós lemos. Visualize Jesus dizendo: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida, vida eterna, tem vida em abundância. Mas imagine aquelas pessoas não entendendo essa mensagem e abandonando Jesus.
Visualize Pedro dizendo: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Mas veja Jesus dizendo para eles: eu chamei 12, mas um de vocês vão me trair. Como um alerta para ele, uma chamada de atenção para ele. Não pensa que todos vocês sabem tudo. Precisam tomar cuidado. Precisam buscar. Precisa estar atento. E por último agora, visualize você tendo ouvido esta mensagem nesta noite. Que resultado terá essa palavra na sua vida nesta noite? Que resultado trará para o seu coração, para a sua alma, esta palavra nesta noite? Você vai se dispor a comer o pão? Você vai se dispor a comer dessa palavra? Você vai se dispor a beber do sangue? Alimentar-se dessa palavra? Saciar a sua fome espiritual que você está passando já há tanto tempo e não sabe o porquê? É porque você não abriu ainda o coração para ler a palavra e deixar a palavra falar no seu coração, para aceitar as transformações e a mudança que Deus quer operar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. O que vai acontecer com você depois de ter ouvido esta palavra? Alguns naquele dia foram embora, não compreenderam. Mas Pedro disse: só tu tens a palavra de vida eterna. Que você possa buscar, assumir um compromisso de ler mais a palavra, de estudar mais a palavra, de investir mais tempo em comer do pão que desceu do céu, que é Cristo Jesus, de beber do sangue do Cordeiro de Deus, aquilo que Ele fez lá no Calvário por mim e por você. Porque quando o seu sangue foi derramado lá no Calvário, Ele nos livrou da morte, do pecado e do inferno. E Ele disse: tetelestai, tudo está consumado, tudo está feito. Só depende de você abrir o seu coração, se entregar à palavra do Senhor, se entregar ao Senhor, servir ao Senhor, comer e beber do Senhor na sua vida. E certamente você é aquilo que você come, e você terá muito e muito de Cristo na sua vida. Você terá muito, muito, muito de Deus na sua vida. Você terá vida, vida abundante. Você terá vida e vida eterna para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E poderá compartilhar com muitos dessa palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, meu Deus, ó Pai, porque nós temos esta palavra nas nossas mãos, Senhor, meu Deus, que é o alimento do nosso dia a dia. É o alimento para a nossa alma. É o alimento, Senhor, meu Deus, para a salvação das nossas vidas. É o alimento, Senhor, meu Deus, para compartilharmos com muitos que estão passando fome, Senhor. Fome da alma, fome do Espírito, Senhor. Fome de Deus. E nós muitas vezes não temos compartilhado disso. Que assim, ó Deus, venha o Teu reino sobre nós, para que Deus levemos também a tantos que estão necessitados. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor ouvindo oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a Te entregar.
cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Quero convidar o conselho para que seja aqui à frente. Os presbíteros, presbítera, pastora. Graça e paz, irmãos. Neste momento, nós vamos estar dando posse para o reverendo Gilmar, de acordo com a legislação, a Constituição da IPI do Brasil. Primeiramente, o pastor recebe a sua autorização, vamos dizer, pelo presbitério de Botucatu. Primeiramente, o conselho, no mês de agosto, entra em conformidade com todos os presbíteros para que o pastor permaneça no ano seguinte. E assim aconteceu. O conselho reuniu-se na primeira terça-feira de agosto e conversamos, e o pastor permanecerá naquele momento para o ano de 2026. Então hoje, depois que nós fomos mandando, a carta foi para o presbitério, foi homologado, e hoje, diante da Assembleia, nós queremos dar a posse para o reverendo Gilmar Jorge da Silva. Então, neste momento, eu coloco o reverendo Gilmar diante da Assembleia, onde vamos estar orando, porque ele vai estar conosco durante o ano de 2026. É um ano em que nós estamos desejando ao reverendo Gilmar para que ele possa trabalhar com amor, com afinco, e que a nossa igreja, que a Assembleia, esteja junto com o reverendo Gilmar. Então, em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana Independente, eu, Dilma Santana Damante, secretária do Conselho, dou posse para o reverendo Gilmar. Nós gostaríamos que o senhor ajoelhasse, e também a posse para a pastora, o senhor que dá, né? E neste momento, então, aproveitamos para dar posse à reverenda Juliana Mancinelli Provenzano, que durante este ano de 2026 estará trabalhando na IPI de Agudos. Então, reverenda,
Por favor, ajoelhe para que receba a bênção. E neste momento, então, eu convido a igreja para permanecer em pé enquanto o presbítero Marcos estará orando. E estamos empossando os 2 pastores para trabalhar no ano de 2026 na IPI de Agudos. Vamos orar? Estendam as suas mãos. Deus querido, Deus amado, nós colocamos, ó Pai, diante do teu altar os teus servos, pastores, ó Pai. Consagramos a Ti, ó Pai, os teus filhos, ó Deus, para que tenhamos um ano abençoado na Tua presença, ó Pai. Um ano, Senhor, em que nós veremos, ó Pai, o agir do Teu Espírito através da vida dos nossos pastores, do nosso conselho, da nossa igreja, de cada ministério, de cada irmão presente neste lugar, ó Pai, para que possamos ter um ano abençoado, um ano de vitórias, Senhor. Um ano, Senhor, em que possamos colher, ó Pai, as nossas semeaduras, ó Pai. Um ano, Senhor, em que possamos ver, ó Deus, o Senhor agindo mais uma vez no meio do seu povo, através do seu povo. Por isso, que a tua bênção esteja sobre a vida do reverendo Gilmar, sobre a vida da reverenda Juliana, ó Pai, para que eles sejam usados, ó Pai, como nossos pastores, para o louvor da tua glória, ó Pai, e para a glória do teu Filho Jesus, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, um ano realmente na tua presença, não isento de lutas, mas que com a certeza de que as lutas serão vencidas não por nós, mas pelo Senhor nosso Deus. E o teu povo, ó Pai, estará te buscando, te servindo e te adorando em espírito e verdade, ó Pai. Abençoa os teus servos pastores, ó Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós temos a posse dos pastores, né? E como presidente do conselho, eu preciso dar posse também a dona Dilma como secretária do conselho e o Ideraldo vice-presidente do conselho. Então, o Ideraldo vice-presidente, dona Dilma secretária. Nós já fizemos isso lá no conselho. Né? Lá no conselho nós já fizemos, já demos posse para os 2, posse também dos pastores, e já foram dados. Mas é que nós precisamos fazer isso também diante da igreja, e é por isso que nós estamos fazendo agora. Então, declaramos também empossar a dona Dilma como secretária do conselho para o ano de 2026. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Viu? Amém. Amém. Tanto podem... Aí os irmãos estão dizendo, mas a Vivian também não é pastora? Não, a Vivian também é pastora auxiliar deste conselho. Mas, como ela está pregando em Avaré hoje, domingo que vem eu estarei em Macatuba para dar posse para ela lá em Macatuba. Então, ela será empossada pelo conselho diante da congregação de Macatuba, porque ela estará trabalhando lá. Mas não está aqui hoje porque ela... teve um convite para pregar em Avaré, e o conselho decidiu que ela poderia ir pregar em Avaré e que nós daríamos posse para ela perante a congregação de Macatuba. Amém? Os nossos avisos, então, terça-feira nós temos reunião de oração, às 7h30 da manhã até às 8h, e o outro qualquer? Reunião de oração, e a nossa escola bíblica dominical. Não é no formato ainda com John Knox, estamos na Escola Bíblica Dominical, um dos presbíteros estará ministrando a palavra no próximo domingo, e você possa estar presente conosco e desfrutar das férias, mas
não esquecer da escola dominical e de estar conosco pela manhã, domingo às 9 horas, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos orar, depois a bênção. Senhor, nós estamos agradecidos porque o Senhor nos trouxe à sua casa nesta noite. Estamos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor está presente neste lugar, porque o Teu Santo Espírito se faz presente neste lugar. Estamos agradecidos, ó Deus, porque podemos cantar louvores ao Senhor. Podemos, ó Deus, orar ao Senhor nesta convicção de que o Senhor ouve e que o Senhor atende às nossas orações. Estamos agradecidos, Deus, porque aqui nós podemos ouvir a Sua palavra, Senhor. Palavra, Senhor, desafiadora, Senhor. Palavra, Senhor, Deus, que é alimento, e que é alimento poderoso. E palavra, Senhor, Deus, que é de salvação e vida eterna, Pai. Ó Deus, permita-nos, ó Pai, sentirmos nosso dia a dia, Senhor, assim como nós temos sede de tomar água, Senhor, assim, ó Deus, como nosso organismo tem fome da comida, Senhor. Dá-nos, ó Deus, fome espiritual, Senhor. Fome, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, que é o alimento para a nossa alma, Senhor. Alimenta-nos, Pai, por Jesus Cristo nós pedimos. Obrigado também, ó Deus, porque nós podemos, nesta noite, diante da Sua igreja, Senhor, receber, Senhor, meu Deus, aqueles que estão sendo empossados para trabalhar nesse ano, Senhor. Dona Dilma, presbítero Ideraldo, Senhor, a mim, a Juliana, a Vivian, Pai, que estaremos, ó Deus, à frente desta igreja. Que o Senhor, ó Deus, continue a nos capacitar e a nos dar disponibilidade, Senhor. Amor, Senhor, meu Deus, pelo Teu Evangelho. E assim, ó Deus, nos dediquemos, a fim, ó Deus, de que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. E que o Teu reino, Senhor, meu Deus, possa, Senhor, alcançar os 4 cantos desta cidade, através da Sua palavra, Pai. Nós oramos pedindo, Senhor, e nos colocando à Sua disposição, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome, Pai. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém.